Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma reunião de iniciação científica. Hoje o tema será de aspectos éticos da pesquisa e Plataforma Brasil. Meu nome é Alice Crespo e eu fui orientada pela professora mestra Ivna Ferraz. A aula de hoje vai ter introdução, a gente vai falar também dos objetivos da aula, vamos revisar a literatura, vai ter um tópico sobre Plataforma Brasil e, por fim, as referências. Então, começando na introdução, a gente tem essa diferença entre ética e moral. A ética, ela vem do grego ethos, que significa morada, caráter. É um ramo da filosofia que busca compreender os preceitos morais que regem o ser humano, ou seja, o seu caráter. A ética tem esse lado relacionado com ações estimadas boas, enquanto que a moral é mais o lado obrigatório com normas e obrigações, seria mais essa parte da conduta. A moral, ela pode mudar com os hábitos e a sociedade ao longo do tempo, enquanto a ética seria algo universal e atemporal. O filósofo Hegel falava que a eticidade é a verdade da moralidade, que constitui a sua realização concreta, sem a qual a moralidade permanece puramente formal ou abstrata. Então, no campo da bioética, nós temos que é essencial a pesquisa científica, porque a pesquisa tem que resguardar os seus participantes. E dentro da bioética, nós temos os 4 pilares. O primeiro, de beneficência, que é essa ponderação entre os riscos e os benefícios da pesquisa. A não maleficência, nos quais os danos previsíveis eles devem ser evitados, de não causar mal ao participante. O princípio da justiça, que é relacionado com a relevância social da pesquisa, o porquê de estar fazendo aquela pergunta da pesquisa, e que garante igual consideração dos interesses das partes envolvidas, tanto do pesquisador como do participante, não perdendo o sentido da destinação socio-humanitária da pesquisa. E também o pilar da autonomia, que é o respeito ao participante da pesquisa, assegurando a sua vontade de contribuir e permanecer ou não, por intermédio da sua manifestação livre e esclarecida. Os objetivos, então, dessa aula são discutir sobre a ética em saúde, seus princípios e temas relevantes na atualidade, apresentar a Plataforma Brasil e as suas funcionalidades e demonstrar a realização da submissão de projeto de pesquisa para apreciação do sistema CEP-CONEP. Revisando a literatura, nós encontramos um importante caso na história da ética em pesquisa, que é o caso Tuskegee, que ocorreu entre 1930 e 1972 no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Tuskegee era o nome do centro de saúde onde a pesquisa foi conduzida e envolveu 400 negros com sífilis que foram recrutados para participar dessa pesquisa e foram deixados sem o tratamento da sífilis. Os pesquisadores não informaram a essas pessoas que eles estavam participando da pesquisa e eles nem sabiam que eles eram portadores da doença. Foi oferecido para essas pessoas apenas o placebo, mesmo já existindo o tratamento da sífilis com antibiótico. Então, eles negaram essa parte terapêutica para essas pessoas. A penicilina, que é o tratamento da sífilis, ela surgiu em 1940, então o estudo iniciou antes do advento do tratamento da sífilis, mas mesmo assim eles não trataram essas pessoas e estudaram todo o curso natural da doença. E em 1972, a pesquisa foi interrompida após denunciarem ao jornal The New York Times. E, infelizmente, morreram muitas pessoas, restaram apenas 74 negros vivos sem tratamento. Nós temos outros casos marcantes na história, como o de Edward Jenner,
que foi o pioneiro da vacina contra a varíola, porque ele conduziu seus estudos nos seus próprios filhos e nos filhos dos seus vizinhos, colocando eles em risco e não se preocupando com a proteção. Mas ele sabia que não estava sendo ético, e tanto é que ele só publicou seus resultados apenas 20 anos depois. Teve também o caso da escola estatal de Willowbrook, no estudo das hepatites virais, porque eles inocularam os vírus em crianças com retardo mental internadas. A gente pode ver aqui nessa foto de baixo um exemplo. E teve o hospital de Vilperhon, na Suécia, para o estudo da cárie, em que eles deram doces com alto teor de açúcar a deficientes mentais ou com retardo mental por um período de aproximadamente 4 anos para estudar a cárie. Então, em todos esses casos, a gente pode perceber que foram recrutadas pessoas vulneráveis em sua competência mental, que estavam em situação de dependência, né, eram sujeitos confinados, e que se provocou nelas graves danos intencionais. Então, hoje é recomendado que a ética seja pautada no respeito, que não sejam discriminados os participantes das pesquisas, que a dignidade humana seja garantida, assim como os direitos humanos, sociais e as liberdades fundamentais. Também é resguardado aos participantes a privacidade e a confidencialidade, em que seja feita a proteção desses dados, se não forem autorizados a revelação. A relevância social da pesquisa, que está relacionada ao conceito da justiça, que foi falado anteriormente, e é importante falar dos conflitos de interesses que podem existir, e o exemplo mais clássico que a gente tem é das indústrias farmacêuticas. Então, diante dos casos, foram criados comitês de ética em pesquisa e códigos ao longo do tempo para evitar que novas tragédias acontecessem. No ano de 1914, o governo da Alemanha possuía um regulamento sobre os procedimentos terapêuticos que foram estabelecidos pelo Ministério do Interior, que procurava coibir o abuso e o desrespeito à dignidade humana nas pesquisas. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, esse regulamento não foi respeitado. Nós todos sabemos que ocorreu o Holocausto, com experimentos, atrocidades e abusos durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente dentro dos campos de concentração. E, após a guerra, esses responsáveis foram julgados no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, como criminosos de guerra. E daí surgiu o primeiro código, que é o Código de Nuremberg, em 1947. Ele determinou uma fase pré-clínica ao experimento, o consentimento voluntário e que sejam feitos esclarecimentos para o sujeito sob a responsabilidade do pesquisador. Em 1948, um ano mais tarde, foi feita a Declaração de Genebra, que revisou e atualizou o juramento hipocrático. Entre 1964 e 2000, foram feitas as versões da Declaração de Helsinki, e que é considerado um dos mais importantes documentos da ética em pesquisa, que foi feito pela Associação Médica Mundial, diante dessa necessidade da regulamentação ética mais completa. Em 1978, foi feito o relatório Belmont, que determinou os princípios de justiça, respeito pelas pessoas, garantia de segurança e do bem-estar. Aqui no Brasil, foram feitas algumas resoluções também ao longo do tempo. A primeira foi a resolução do Conselho Nacional de Saúde 196, de 1996, que definiu as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Então, ela definiu que toda pesquisa envolvendo seres humanos deveria ser submetida
a apreciação de um comitê de ética em pesquisa. E aqui, então, nós temos a criação do sistema CEP-CONEP, sendo o CEP o Comitê de Ética em Pesquisa e o CONEP a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Em 1998, foi feita a resolução número 1, que criou os comitês de ética em todas as instituições que realizassem pesquisas na área da saúde, uma forma de descentralização. Em 2012, foi feita a resolução 466, em que a revisão ética deve ser feita pelo sistema CEP-CONEP, e, mais recentemente, foi feita a resolução 510 de 2016, que definiu diretrizes éticas específicas para os campos das ciências humanas e sociais, estabelecendo modalidade de registro, respeitando a maior diversidade nas formas de interação com os participantes. Então, detalhando mais a resolução 466 de 2012, que é a mais importante aqui no Brasil, essa resolução ela incorporou os referenciais à bioética, ela assegurou os direitos e deveres dos participantes da pesquisa, da comunidade e do Estado, e atribuiu as funções do CEP e da CONEP, e também admitiu pesquisas, no caso de pesquisas experimentais em saúde, quando o risco se justifica pelo benefício esperado ou quando o benefício é maior ou igual às alternativas já estabelecidas. Vale lembrar aqui das funções do CEP e CONEP, que o CONEP está diretamente ligado ao Conselho Nacional de Saúde e a uma instância que vai regular os comitês de ética em pesquisa, o CEP. E, por sua vez, o CEP vão ser esses colegiados interdisciplinares de caráter consultivo, deliberativo e educativo que avalia em nível local os aspectos éticos dos projetos de pesquisa. A resolução 466 também definiu as funções obrigatórias do pesquisador. Entre elas, cabe destacar o da elaboração do termo de consentimento livre esclarecido, o de apresentar o protocolo ao sistema CEP-CONEP, de desenvolver o projeto conforme o delineamento, de apresentar ao sistema CEP-CONEP os relatórios parciais e finais, publicar os resultados da pesquisa ou justificar se ocorrer a interrupção do projeto, e o pesquisador também deve arquivar os dados por 5 anos após o término da pesquisa. Aqui no site da Unimontes mesmo, nós temos um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido para participantes de pesquisa maiores de 18 anos e legalmente capazes. Vale ressaltar que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos devem atender a essa resolução 466. Aqui no TCLE, tem alguns itens obrigatórios, então o pesquisador deve informar o seu objetivo, se vai ter algum desconforto ou risco para o participante, as formas, se houver dano, de compensação e indenização, os procedimentos alternativos disponíveis, as justificativas, os danos que eventualmente podem ser causados, a metodologia, o resguardo da confidencialidade e os benefícios que o participante terá ao participar. Aqui vai ser o local onde tanto o participante como o coordenador da pesquisa irão assinar, lembrando que é necessário também a assinatura de uma testemunha, e aqui o coordenador da pesquisa deixa os seus dados, caso seja necessário algum contato. Lembrando que o pesquisador deve buscar um momento, uma condição e um local mais adequado para que sejam feitos esses esclarecimentos sobre a pesquisa, considerando, para tanto, as particularidades, as peculiaridades do sujeito que irá participar da pesquisa. E é importante, dessa forma, que o TCLE tenha uma linguagem clara e acessível. Ao participante, será
garantido o direito de recusa da pesquisa ou de interrupção da sua contribuição. Para pessoas menores de idade ou legalmente incapazes, nós temos um outro termo, que é o termo de assentimento livre esclarecido, o TALE, que esse também foi retirado do próprio site da Unimontes. E aqui nós temos alguns dilemas éticos que causam muita discussão, e geralmente eles estão relacionados ao início da vida, ao fim da vida, como abortamento, a eutanásia, ortotanásia, distanásia, a questão do genoma humano e das células tronco-embrionárias. A gente tem que lembrar que nem tudo cientificamente possível é eticamente aceitável. Também tem outro dilema sobre o uso de pesquisas com placebo, porque, no geral, o placebo só é utilizado quando não existe um tratamento mais específico. Mas aquelas pesquisas que utilizam placebo podem ser eticamente aceitáveis, mesmo se a terapia estiver disponível, se o seu uso for necessário para determinar a eficácia ou segurança de um método profilático, diagnóstico terapêutico, ou quando o tratamento já instituído estiver sendo pesquisado. Então, para consolidar a ética em pesquisa no Brasil, foi criada a plataforma Brasil, que é essa base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP-CONEP. Ele é baseado numa série de resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Uma vantagem da plataforma Brasil é que o tempo de trâmite dos projetos foram diminuídos. Vale ressaltar que os relatos de caso não são considerados isentos de riscos e, assim, também para esse tipo de estudo, também deve ser feito o termo de consentimento livre esclarecido e o projeto também deve ser submetido a essa plataforma Brasil. Aqui, se alguém tiver alguma dúvida, é interessante que a plataforma Brasil conta com um assistente virtual que pode auxiliar em casos de dúvidas. Para cadastrar, então, na plataforma Brasil, primeiro nós acessaremos o site e clicamos na opção cadastro. Aí vai aparecer essa página que tem algumas informações importantes e o cadastro é composto por 4 passos. Ao clicar em avançar, o pesquisador deve inserir os seus dados, lembrando que o CPF é importante para que outros pesquisadores consigam achar seus colegas nas bases de dados para inseri-los nos projetos. Colocar também os dados complementares de titulação acadêmica, especialização, e aqui o link do currículo Lattes, sendo que é muito importante deixar sempre o currículo atualizado. No passo 2 da identificação, eu dei um exemplo aqui, coloquei meu nome, o meu CPF, data de nascimento e forneci o meu endereço. No passo 3, o cadastro, na aba anexos, em que nós temos os tipos de documentos que a gente precisa fazer o upload desses arquivos. Então, nós temos que baixar o currículo Lattes em PDF e fazer o upload dele no site. Temos que ter um documento digitalizado, pode ser em formato PDF ou JPEG, e uma foto de identificação. No passo 4, essa pergunta se deseja vincular alguma instituição de pesquisa, alguma universidade, por exemplo, que eu coloquei, pesquisei Unimontes para cadastrar. Após isso, o cadastro foi efetuado e o e-mail fornecido no ato do cadastro que o pesquisador recebe a sua senha.
Agora nós vamos falar um pouco sobre a submissão de projetos de pesquisa na plataforma Brasil. Então, essa é a página inicial da plataforma, e aqui nós vemos 3 abas: público, pesquisador e alterar meus dados. Alterar os meus dados é caso tenha algum erro na hora do cadastro, nós conseguimos fazer essas alterações. Temos a aba público, que é essa, tem alguns tutoriais, o contato, aquele atendimento de assistente virtual que eu tinha dito, e tem também a aba pesquisador, que é a que nós vamos agora para submeter o projeto de pesquisa. Na aba pesquisador, vai aparecer essa nova submissão ou projeto anterior, se você quer ver o andamento ou quer adicionar um novo documento a um projeto que você já fez a submissão. No nosso caso, nós vamos aqui para a nova submissão, e todo esse processo é constituído de 6 passos. Então, no primeiro passo, que aqui é interessante a gente ler, porque a pesquisa, a gente vai ter que selecionar aqui o sim, porque a pesquisa envolve seres humanos na qualidade de participantes da pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais? Que sim, porque toda pesquisa envolvendo seres humanos deve seguir a Resolução 466 e a de 510 de 2016 e serem submetidos à plataforma Brasil. Aqui é o modelo só está disponível simplificado, e na parte de pesquisador principal já vai aparecer os seus dados que você inseriu na hora do cadastro. Como esse processo ele costuma ser um pouco trabalhoso, um pouco moroso, é possível adicionar outros colegas para auxiliarem no preenchimento da plataforma Brasil. Seria nessa aba de assistentes. E aqui na equipe de pesquisa, é para colocar o nome dos integrantes, dos pesquisadores que farão parte, mas que nem todo pesquisador aqui vai ser responsável por preencher, por ser um assistente, por preencher os documentos da plataforma Brasil. Ressaltando que a gente faz esse encontro das pessoas pelo CPF, então só é possível cadastrar pessoas, pesquisadores, se eles também estiverem cadastrados na plataforma Brasil. O passo 2 não tem um asterisco, porque ele não é obrigatório, ele é mais destinado a projetos de pesquisas com áreas temáticas especiais, porque elas não serão avaliadas pelo sistema CEP, e sim pelo sistema CONEP. Aqui, no passo 2 ainda, a gente tem esse asterisco das grandes áreas do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, nesse projeto, a gente inseriu em ciências da saúde, em saúde coletiva e saúde pública. O passo 3 é onde nós vamos colocar o desenho da pesquisa, então, nesse caso, foi um ensaio clínico randomizado, e o financiamento do projeto, seja ele próprio ou seja ele decorrente de alguma instituição. Aqui também as palavras-chave, e recomenda-se utilizar as palavras-chave que estão presentes no DEX ou no MESH. O quarto passo, nós vamos detalhar o projeto, o resumo, a introdução, a hipótese, o objetivo primário, o objetivo secundário. E aqui é interessante falar também que tem algumas caixas, tem limite de caracteres. E aqui, à medida que a gente vai escrevendo, ele vai informando quantos caracteres mais faltam para serem preenchidos. Prosseguindo no passo 4, temos que contar com metodologia proposta,
critérios de exclusão ou critérios de exclusão, se forem aplicáveis, os riscos, os benefícios, a metodologia que será utilizada na análise de dados, os desfechos primário e secundário. Ainda temos que colocar o tamanho da amostra no Brasil, se ele será apenas no Brasil mesmo, ou se será um estudo multicêntrico. E do passo 5, de outras informações, se haverá uso de fontes secundárias de dados, prontuários, dados demográficos. E aqui a gente vai colocar também, vai detalhar os grupos que serão estudados. Por exemplo, um grupo controle e um grupo intervenção. E aqui a plataforma Brasil também pede, é obrigatório preencher se propõe a dispensa do TCLE ou se não, porque se não, o pesquisador, mais para frente, ele deve fazer o upload do termo de consentimento livre esclarecido. Aqui também se haverá retenção de biobanco e o cronograma. O cronograma, os pesquisadores devem ter cuidado, porque muitas vezes esse processo daqui parece rápido, mas na hora de escrever todo o estudo piloto, é bem demorado. Então, muitas vezes o pesquisador demora em enviar para o Comitê de Ética e Pesquisa e não revê o cronograma. Então, é importante que o cronograma da pesquisa, da intervenção, só inicie após a aprovação pelo sistema CEP-CONEP. Aqui também temos que detalhar o orçamento financeiro e a bibliografia. No último passo, vai aparecer essa parte de anexar folha de rosto, que essa folha de rosto, na verdade, ela vai ser fornecida pela própria plataforma Brasil. A gente vai clicar aqui em imprimir folha de rosto, assinar, escanear e anexar ela aqui de novo. Nessa parte de incluir arquivos, a gente vai fazer o upload de alguns. Eu já tinha falado do TCLE, mas aqui, às vezes, é essencial também fazer o upload do projeto brochura, da declaração de patrocínio, do orçamento, outros pareceres relevantes, a declaração do pesquisador. Se você selecionou lá atrás que haverá retenção em bancos, aí o documento do biobanco aqui também é necessário. Essa é a folha de rosto que eu mencionei, que é necessário imprimir, assinar e escanear. Aqui foram aqueles arquivos que eu falei que é necessário fazer o upload, né, como termo de outorga do financiamento, TSLE, projeto brochura, cronograma, e todas têm as caixas específicas. Finalizando, no passo 6, aqui a plataforma pergunta se o pesquisador quer manter o sigilo da íntegra do projeto de pesquisa e, por fim, ele coloca alguns dados que os pesquisadores devem ler sobre a ética em pesquisa, dos compromissos do pesquisador, que é o que a gente vem discutindo aqui desde o início da aula. O pesquisador deve, então, aceitar os termos acima, se comprometer com a ética em pesquisa, e assim que ele finalizar, vai aparecer, né, a tão esperada mensagem que o projeto foi enviado para o CEP com sucesso. Vai ser fornecido também o comprovante de envio do projeto, e o projeto, depois que ele é enviado ao CEP, ele vai ser enviado para aprovação dos documentos, vai ser enviado para a reunião do colegiado, e na etapa 4,
ele vai receber um parecer deliberativo do coordenador se foi aceito ou não, ou se são necessárias correções antes dele ser aceito. Lembrando que tem um prazo de 30 dias corridos para a realização dessas 4 etapas pelo CEP, após a submissão. E se ele necessitar de passar pela apreciação do sistema CONEP, se tiver alguma área temática especial, por exemplo, os prazos para validação variam de 15 dias e para apreciação ética de 45 dias. Se ele for aprovado, então, o pesquisador vai receber esse parecer consubstanciado do CEP, alegando que o projeto está apto a ser desenvolvido. Era isso, pessoal. Estou disponível caso alguém tenha dúvidas. Essas foram as referências utilizadas na aula. E eu queria falar, por último, que esse processo, muitas vezes a gente só aprende mesmo na prática, quando a gente vai submeter um projeto na plataforma Brasil, que é aí que costuma surgir, né, a maioria das dúvidas. Era isso. Muito obrigada.